Olá, bom dia, meus amigos. Falamos ao vivo, direto do meu cafofo no Rio de Janeiro, com um calor monumental. Estamos derretendo no Rio de Janeiro hoje. Ontem a sensação térmica passou dos 45 graus nessa cidade de meu Deus. Então, esteja onde você estiver, no calor, no frio, céu azul ou tempo nublado, no Brasil, no exterior. Nossa saudação, sexta-feira, 28 de janeiro. Está começando mais um Papo das 9 e a gente, na largada, já vai aqui evocar as boas intuições, as boas vibrações, recorrendo ao auxílio sempre importante e acessível dos nossos amigos espirituais, os amigos invisíveis, que todos nós os temos, é bom deixar claro. E quando a gente se abre de coração aberto mesmo, sinceramente intencionado, de fazer essa conexão. É o que a gente faz toda manhã aqui. Nós pedimos essa assistência para que a página indicada para o estudo dessa manhã, a partir de uma mensagem escolhida, entre aspas, ao acaso, mas que ela seja a página mais adequada, pelas razões que for, para que nós façamos aqui uma reflexão. Então, que eu seja um canal confiável, um instrumento maleável, uma ferramenta útil aos propósitos mais nobres do Papo das 9, nesta manhã de sexta-feira. 141 é a mensagem, ela diz o seguinte: não procure colecionar tesouros apenas nesta terra, porque os ladrões podem roubá-lo e seu tesouro pode envelhecer. Além disso, não se esqueça de que, quando partir da terra, aqui deixará tudo, até seu próprio corpo. Então, por que ser avarento? Colecione os tesouros das boas obras, do bem que pratica em benefício do próximo, porque essas riquezas o acompanharão além túmulo. É uma expressão que eu acho curiosíssima, além túmulo. Bom, vamos aqui. Para quem é materialista ou para quem não está acostumado com esse assunto, pode parecer algo chocante. Mas o que a mensagem de Pastorino encerra é uma passagem evangélica que Jesus diz exatamente isso, segundo os apóstolos, né? Guardai o teu tesouro onde a traça não corrói, onde a ferrugem não causa prejuízo. O que significa isso? Desse mundo a gente só leva as conquistas no campo do intelecto e no campo moral, só. Você não vai levar nada que não lhe pertença verdadeiramente. Significa dizer que teu corpo, nosso corpo não nos pertence, ele nos foi confiado por empréstimo, para que nos servisse de veículo durante a passagem por este plano. Ele não nos pertence. Ele nos foi confiado por empréstimo. Tudo aquilo que aparece formalmente como posse, como patrimônio, meu apartamento, meu carro, meus rendimentos no banco, meu filho ou minha filha, nada disso te pertence. O pronome possessivo é traiçoeiro para burro, porque ele gera, quando há invigilância, né? A, a percepção de que nós somos donos de alguma coisa aqui. Não somos donos de nada, nada nos pertence. Tudo nos foi confiado por empréstimo. Então, que uso faço do meu corpo? Que uso faço dos recursos materiais que amealhei em vida ou herdei dos meus pais ou antepassados, minha família? Que uso faço da minha condição na família de ser pai ou mãe, e por meu intermédio veio ao mundo um espírito que conta com a minha ajuda para evoluir. E quando alcançar a maioridade, esse é o desejo de todo pai amoroso, toda mãe amorosa, que os filhos alcem voo
tenham condições de fazer as melhores escolhas com base naquilo que você, na medida da sua possibilidade, tentou, apesar de todas as nossas limitações, repassar como valores, princípios. Porque a escolha, em última instância, é do seu filho ou da sua filha. Então a gente está aqui como facilitador de filhos e filhas. Eles não nos pertencem. Meu filho não é teu filho. Ele veio ao mundo por seu intermédio. Você pode chamar de teu, mas intimamente sabendo. Este é um espírito imortal que nesta encarnação veio ao mundo através de mim. Portanto, há aqui uma responsabilidade que a natureza me impõe de preparar as melhores condições de acesso à saúde, acesso à educação, uma boa nutrição, valores, princípios, né? Amor, afeto, carinho, exemplo de uma atitude cidadã, ética, correta, né? Então, meus amigos, não é simples. Quando a mensagem diz: não procure colecionar tesouros apenas nesta terra, é um tapa na cara dos consumistas, dos materialistas, de quem acha que para ser feliz precisa colecionar bens e posses, quem acha que para ser feliz precisa ostentar ganhos materiais. Eu tenho a última versão do smartphone, eu tenho um carro novinho, eu tenho o meu endereço, eu me mudei agora para o bairro tal. Sabe essa história de querer causar uma boa impressão a partir do revestimento, a partir do que é perecível, a partir do que é descartável? Isso é de uma pobreza espiritual monumental, monumental. Isso é algo que revela uma indigência moral. É uma indigência moral. Então a gente precisa se dar conta disso mais cedo ou mais tarde. Estamos na matéria, a matéria tem o seu valor. Mesmo a riqueza, tem uma passagem do Evangelho que fala da utilidade providencial da riqueza, a responsabilidade daqueles que possuem muitos recursos de operar esses recursos de forma proveitosa para o coletivo. Esse é o desafio que está colocado para quem tem mais do que precisa, né? Porque eu, na minha infância, tinha revista em quadrinhos, gibis, né? Turma da Mônica, os personagens da Disney, e tinha o tio Patinhas, né? O tio Patinhas tinha aquele caixa forte, né? Era um prédio inteiro que ele botava montanhas de moedas. E aquilo era algo que mostrava uma obsessão pelo acúmulo de bens e posses, né? Que está muito entranhado assim na cultura americana do capitalismo, que exalta os vencedores, e os vencedores são aqueles que são prósperos materialmente, né? Uma visão de sucesso só é possível com dinheiro, né? Que é algo que, do ponto de vista espiritual, não corresponde à realidade. Você pode ter prosperidade e sucesso, vivendo com dignidade, mas sem se iludir em relação aos apelos da matéria. Tem muita gente aquinhoada, com muito mais do que precisa, pessoas endinheiradas, abastadas, que são infelizes, passam sufoco psicológico e psíquico, vivem momentos de turbulência íntima indescritíveis, porque não encontraram paz, não encontraram paz. Não se compra paz, não se compra felicidade. Ou você conquista isso com base nesse entendimento do que lhe pareça ser a verdadeira riqueza, do que lhe pareça ser realmente essencial e importante. Pobre daquele que acha que só é possível declarar-se feliz
a partir do número de zeros que o seu extrato bancário apresenta. Dinheiro ajuda, claro, na matéria ajuda, mas o dinheiro não resume o sentido da vida. É isso que eu estou querendo dizer. Não resume o sentido da vida. A subsistência é legítima. Correr atrás, como a gente diz, eu vou correr atrás da minha subsistência, eu vou trabalhar, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso tocar minha vida. Se eu estou na matéria, eu tenho demandas materiais. Ninguém está estigmatizando nem o dinheiro nem a matéria. O que o pastorino diz aqui, não procure colecionar tesouros apenas nesta terra. É o desafio que está colocado para todos nós. Façamos a nossa parte. Quem avisa, amigo é. Essa mensagem vem sendo passada há muito tempo. Não apenas dentro do cristianismo. E tem gente que se diz cristão ou se diz religioso, mas se sente profundamente vulnerável aos apelos consumistas. Gente que vai se divertir no shopping para comprar, não o que está precisando, mas o que der na telha. Pelo amor de Deus, acorda. O Brasil tem fome, miséria, pobreza, o melhor emprego dos recursos excedentes, o melhor emprego dos recursos excedentes, me parece, ainda é destiná-los a quem está num patamar de vulnerabilidade social horroroso, crise humanitária. A gente não precisa ir à África para enxergar a indigência material, o estado deplorável de desassistência social. 15 a 20 minutos de onde você está, em qualquer lugar do Brasil, abrindo esse perímetro, esse raio, 15 a 20 minutos de onde você está, certamente você haverá de encontrar alguém, um exemplo comovente, de uma pessoa desprovida do essencial. Muito bem. Sugestão de leitura para hoje, um livro que me parece bem interessante, Saindo do Forno, prefaciado por um cineasta conhecido, David Lynch. O autor é um cientista, médico, PhD, doutor, formado na Universidade de Harvard em Neurologia e no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, PhD em Cérebro e Ciências Cognitivas. Entretanto, ele hoje responde pelas organizações internacionais de meditação transcendental. Olha que curioso, ele é neurologista top. E ele é sucessor de Maharishi Mahesh Yogi, que estruturou didaticamente a meditação transcendental. E ele, portanto, integra lindamente a ciência de ponta à sabedoria antiga. Eu adoro esse tipo de literatura. Um oceano ilimitado de consciência, do Dr. Tony Nader. Respostas simples para as grandes questões da vida. Este livro é dedicado a todos os buscadores de conhecimento, cientistas, filósofos, professores, líderes, sábios e guias, que investigam os segredos de como a natureza funciona e o esforço para melhorar a vida na Terra. Ele abre aqui a orelha do livro dizendo: existe algum propósito oculto na vida? Um projeto secreto? Uma lógica significativa? Uma meta a ser alcançada? De onde viemos e para onde vamos depois de partir? Por que devemos lutar? Podemos escolher? Somos livres ou escravos do destino, das leis da natureza ou de Deus? Perguntas elementares, perguntas filosóficas. E que este camarada, cujo currículo é bem interessante, ele fazendo essa ponte entre o conhecimento acadêmico e o conhecimento ancestral na área da meditação, permitem uma boa leitura. Tony Nader, Um Oceano
ilimitado de consciências, respostas simples para as grandes questões da vida. Essa é uma literatura que me interessa desde a década de 1980, quando eu li pela primeira vez O Tal da Física, do Dr. Fritjof Capra, físico austríaco, que fez um paralelismo, ele fez conexões entre a física moderna e o taoísmo. Foi considerado um herege pelos pares, por boa parte dos físicos, dizendo: esse cara pirou, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E é interessante ver como outros expoentes da comunidade acadêmica, na linha do tempo, se aventuram nessa direção. E eu particularmente gosto da linha da meditação transcendental. Na verdade, há 30 anos atrás, eu fiz um curso de meditação transcendental com um professor que até hoje dá aula e está à frente da Sociedade Internacional de Meditação aqui no Rio. Ele dá aula no Leblon. Kleber Tani, cara, fera. Falei com ele no final do ano passado, dizendo: estou precisando retomar as práticas de meditação, porque de fato ajudam muito, muito a gente a desonerar a mente do que é desimportante, mas ocupa espaço. Sabe aquela história? A cabeça da gente tem muita informação que não vale nada, não é relevante, não é importante, mas ocupa espaço. E quando ocupa espaço, consome energia e não possibilita a melhor percepção da realidade, porque o cérebro é a ferramenta do espírito. O cérebro é uma parte do nosso corpo preparada para determinar, através de estímulos elétricos, sinapses cerebrais, comando do corpo a partir da nossa essência. E o cérebro ele pode ser uma ferramenta prejudicada pelo acúmulo de informações que a gente precisa remover, retirar. E a sensação de uma prática de meditação bem feita é a de leveza, é a de fluidez. Você flui. É algo espetacular para quem pratica, né? Recomendamos, portanto, Um Oceano Ilimitado de Consciência, Tony Nader, ok? Muito bem. Sugestão de doação para hoje. Eu fiquei muito sensibilizado com uma notícia publicada ontem, dia 27, que mostra o drama de uma família. Temos uma mulher cuja mãe está acamada, e esta mulher tem 4 filhos. Ela mora em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. O nome dela é Regina, tem 32 anos. Era manicure, ganhava o dinheirinho dela, morando numa casa com 4 filhos e a mãe. A mãe também trabalhava. A mãe teve AVC. Ao ter AVC, acidente vascular cerebral, ficou acamada, precisando de ajuda. Aí a Regina parou de trabalhar para ajudar a mãe. Elas moram no bairro Noroeste. A dona Catarina, de 72 anos, é aposentada, está acamada, mas recebe R$ 1.100 por mês de aposentadoria, que não é suficiente para manter essas 6 pessoas com dignidade. Eles pagam aluguel, água, luz, alimentação, muitos remédios. Então ficou difícil. 4 crianças, uma senhora acamada e esta dona Regina. Vamos ajudar? Que tal?
Quem quiser ajudar, não tem Pix não, viu, gente? Tem o telefone. Eu espero que o telefone dela fique o tempo todo tocando, com pessoas generosas, perguntando para ela como ajudar. Falar diretamente com a Regina. É claro que dá o telefone. Nesse momento temos aqui mais de 3.000 pessoas no YouTube e no Instagram nos acompanhando. É uma responsabilidade enorme eu dar o telefone. Mas a ideia é dar o telefone mesmo. Ela permitiu que esta empresa de comunicação de Mato Grosso do Sul desse o telefone, sem saber que a gente aqui ia reverberar. Se você quiser ajudar a Regina a cuidar melhor da mãe e dos 4 filhos, numa situação muito difícil que ocorre nesse momento, sugiro que anotem o número do telefone. 67 é o prefixo, 99279 6157. 67 é o prefixo, 99279 6157. Fale diretamente com a Regina. Quem conseguir falar, além de perguntar como é que eu posso te ajudar, manda um abraço para ela, diz que tudo vai passar, tudo passa. Aonde há solidariedade, aonde há corações antenados com a dor e o sofrimento dos outros, há luz, há saída. Ela deve estar num momento muito barra pesada, muito difícil. Que a gente possa ajudar. Tá bom? Dona Regina, 67 é o prefixo, de Campo Grande, 99279 6157. Se você me acompanha aqui no Papo das 9 de Campo Grande, você pode levar pessoalmente ajuda, porque ela mora, como eu disse, no bairro Noroeste. Eu não sei onde fica, mas é em Campo Grande. Fica mais fácil, né? Dar essa força. Tá bom, gente? Vamos lá, vamos falar de notícia. Sabe aquele ditado que diz mais ou menos assim: por que ajudar se eu posso atrapalhar? Esse é o lema do Ministério da Saúde em tempos de Bolsonaro. Por quê? O ministro da Saúde, que se diz médico, Dr. Queiroga, ontem veio com mais uma pérola, dizendo assim: recomendo a pais ou responsáveis que procurem um pediatra antes de levar os filhos para vacinar. Bom, por que essa suposta preocupação em ajudar o filho dos outros revela-se uma picaretagem de grande tamanho? A verdadeira intenção não é ajudar, é isso que eu quero dizer, é atrapalhar, é gerar preocupação indevida, é procurar pelo em ovo, porque, repito, nunca é demais repetir, em relação ao negacionismo a gente precisa ter a postura vigilante. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, quando libera uma vacina, já testou eficácia, qualidade e segurança. O que isso significa? Está liberado o uso da vacina. Ninguém num posto de vacinação levando a criança precisa assinar qualquer termo de autorização. A vacina já está liberada. Pais ou responsáveis apenas têm que estar presentes. Basta presença. É meu filho, pode vacinar. Acabou, não tem que assinar nada. E se a criança não está acompanhada de pais ou responsáveis, sim, haverá a necessidade de um pedaço de papel de quem legalmente é responsável pela criança dizer pode vacinar. E crianças com comorbidades, sim, precisarão de um atestado para que o posto aplique a Pfizer, porque dentre todos os imunizantes disponíveis para criança, a Pfizer é o gênero de vacina que se revelou mais seguro e eficiente para crianças com comorbidade. Acabou, é isso. Simples assim. Quem tem filho que já levou o filho para vacinar contra sarampo, rubéola, pólio, tríplice viral, BCG, tudo isso, não assinou nada, não precisou assinar nada.
E por que não precisou assinar nada? Porque está liberada, a Anvisa liberou. Quando a Anvisa libera, está liberado, pelo amor de Deus. Como isso nos cansa, como isso nos exaure, mas precisamos falar sem parar contra os negacionistas. Eles é que vão ficar cansados da gente e não o contrário. A gente é que vai dar uma canseira neles e não o contrário. Deixa eu fazer aqui um registro importante, mudando de assunto. A Cláudia, minha mulher, é fã número 1 do Neil Young. Esteve no Rock in Rio antológico, segundo ela, e o Arthur da Pieve escreveu uma crônica dizendo: foi um show antológico de Neil Young, debaixo de chuva, no Maracanã, fechando o Rock in Rio em grande estilo. Neil Young agora virou notícia por uma boa causa. Ele que é do rock, do folk, inspirou, segundo a Cláudia, que eu me consultei com ela antes para ver o currículo do Neil Young, o movimento grunge, o Nirvana, coisa e tal. Neil Young é um verbete importante da história da música. E o Neil Young tem as músicas dele no Spotify. 6 milhões de pessoas acompanham as músicas, curtem as músicas do Neil Young no Spotify. E o Neil Young ficou horrorizado de ver que o Spotify dá cobertura para um negacionista americano, eu nem vou dizer o nome dele, mas é um camarada que, além de fazer campanha contra a vacinação, tem um discurso racista e homofóbico. Aí o Neil Young falou: eu não quero estar alojado numa plataforma que faz vista grossa para um camarada com esse perfil. E o Neil Young disse: ou o Spotify dá espaço para esse camarada, esse podcaster, ou a mim. Os dois juntos na mesma plataforma não vai dar liga. Resultado, a Spotify resolveu bancar o podcaster. Eu tô fora do Spotify, viu? Quero saber desse... Tô com o Neil Young e não abro. Assim, é uma responsabilidade enorme das plataformas acobertarem negacionistas que ainda vêm com discurso racista e homofóbico. Não pode, do meu ponto de vista, é inadmissível. Então o Neil Young corajosamente, vamos aqui reconhecer, retirou suas músicas todas do Spotify dizendo: saí, fui. Não quero dar moral para uma plataforma que acoberta negacionista nesse nível. Palmas, eu espero que o gesto de Neil Young tenha reverberação na comunidade artística musical. Já pensou se outros astros da música resolvem fazer o mesmo? Já pensou se isso acontece? Porque você mexe com o sistema. Você abala a estrutura de plataformas que acobertam quem não merece estar ali porque faz mau uso da liberdade de expressão, gerando expectativas negacionistas, né? Você faz a cultura do negacionismo para milhões de pessoas usando uma plataforma dessa, e a plataforma finge que não é com ela porque está se beneficiando dessa reverberação. É imoral, é nojento. Neil Young realmente é um cara que faz a diferença também nesse sentido. Palmas para ele por sua coragem, sua determinação de, com um gesto dessa grandeza, ele, como artista, como diz a música, né? Que o Milton canta. Não é ele que canta? Todo artista deve estar onde o povo está. Essas plataformas de música facilitaram o acesso do mundo à obra de artistas de todos os continentes. O Neil Young está nesse bolo. Agora, quando ele fala, na plataforma mais importante tem um cara que está com um discurso racista, homofóbico, antivacina, ou ele ou eu,
E o Spotify falou, ele. É bom você saber disso, tá? Saiba disso. Faça suas escolhas de forma consciente, tá bom? Bom, o discurso é fácil. Todo mundo é bonzinho, todo mundo tem um discurso politicamente correto, ecologicamente correto, até a hora de você praticar o que você defende falando. Porque o que vale é a atitude, o que vale é a tua coerência, o que você pensa e o que você faz. Se você está com o discurso correto, politicamente correto, é aplaudido pelo que você diz, e você não pratica o que você fala, onde é que você está exatamente? Então, parabéns para o Neil Young pela atitude, pelo gesto que engrandece seu currículo, sua biografia. Sinceramente, é digno de nota, e nós fizemos a nota aqui. Mr. Anderson, direto de Campina Grande, que não está mais quente que o Rio de Janeiro, que arde debaixo desse sol inclemente, maçarico ligado, chapa quente. Eu estou falando com vocês, derretendo direto da minha varanda. Há um ventilador a 2,5 metros de distância que não faz a menor diferença. Estou aqui fazendo sauna com roupa. Amém. Vamos em frente. Chegando perguntas de onde, Mr. Anderson? Diga aí. São Simão, Goiás. O povo hoje não está dizendo de onde veio, não. São Bento do Sapucaí, São Paulo, não conhecia essa cidade. A maioria das pessoas não está dizendo de onde vem, não. Eu gosto de saber de onde vocês vêm, mas não tem problema. Se não quiser falar, tudo bem. Selma Sá Mendonça pergunta o que eu acho da cremação. Eu acho higiênica a ideia da cremação. Acho interessante que a gente transforme os despojos carnais em cinzas estéreis, que não vão resultar em nenhum gênero de contaminação do solo ou das águas. Agora, o processo de cremação gera CO2, que é gás de efeito estufa. O ideal é que a gente escolha uma tecnologia de cremação que tenha bastante filtro para essa fumaça e, de preferência, para ser um desencarne glorioso, que a gente plante árvores. Peça para os nossos... Pede lá em testamento, eu quero ser cremado e, por favor, planta aí uma árvore para compensar o CO2 que eu vou emitir com a cremação. Porque a árvore, quando crescer, fotossíntese, chupa da atmosfera gás carbônico. Então, esse é o desenho ecológico interessante. Agora, se você não quiser ser cremado, achar que é melhor ser enterrado, up to you. Faça o que você achar que deve. Eu só estou respondendo a pergunta que me foi feita, tá bom? Agora, as cinzas da cremação, elas não têm. Tem gente que guarda as cinzas em casa, num vasinho. Cada um faz o que quiser, cada um é livre. Do ponto de vista espírita, não é para guardar cinza dentro de casa. Bota a cinza. Faz uma cerimônia bonitinha num lugar que a pessoa que desencarnou gostava, achava bonito. Joga as cinzas dela lá, faz uma prece. Olha, eu espero que onde você estiver, você esteja feliz vendo que os seus despojos carnais em forma de cinza estão aqui agora no lugar que você adorava. Pronto. Está dado o recado e a vida segue. Tá bom? Opa! Thaís Campos de Carvalho não diz. Jodié fala assim: André, conforte meu coração com suas palavras. Meu paizinho, médico e professor tão dedicado, desencarnou. Já ia ter alta para o quarto, mas as complicações da Covid o levou. Então, Thaís, assim, meus sentimentos, eu já perdi um pai há 30 anos atrás. Quando o pai é amoroso, quando o pai cumpre missão, deixa um buraco no peito da gente, mas a gente precisa entender que todos estamos de passagem e a hora da partida é uma hora que nós não participamos e que a natureza, com suas leis e a sua dinâmica, ou se preferir falar
que a vontade de Deus se manifesta em relação ao momento do desencarne de forma muito assertiva. Então, realize o luto é importante, a gente precisa de um tempo, e cada um tem o seu tempo necessário para assimilar a ideia dessa perda, né? Para ir lenta e progressivamente se adaptando a uma realidade sem essa pessoa, até que a dor da perda se transforma em outra coisa, numa saudade doída e depois numa lembrança gostosa. O fato, Thaís, que eu queria te dizer, é que o seu paizinho continua vivíssimo no outro plano. Então que a gente também tenha consciência de que esse é o momento que aqueles parentes e amigos que tiverem condição de dirigir ao seu pai uma vibração assim de coragem, seguir em frente, a vida prossegue, que nessa nova realidade você se sinta amparado, acolhido, confortado, reencontre pessoas queridas, sabe? Uma vibe do bem, porque a vida continua, é isso que a gente precisa ter sempre em mente. Então, os meus respeitos aqui, o meu sentimento a você e a toda a sua família, e que seu pai tenha, sob as bênçãos de Deus, uma travessia luminosa, e que seja acolhido com muito amor do outro lado, tá bom? Vamos que vamos. De São Simão, Goiás, vem a pergunta de Aldai Chamba. André, uma frase que vi me lembrou aqui do Papo das 9. Vivemos menos que uma sacola plástica, então vamos facilitar? O que acha? Bom, primeiro, sacola, eu não gostaria de ser comparado a uma sacola plástica, viu? Com todo respeito. Mas sendo assim, eu acho bem humorada a frase, eu acho interessante. Assim, não vamos facilitar, não. Vamos fazer no tempo que temos aqui, que é menor do que o de uma sacola plástica, o melhor ao nosso alcance, né? Acho que é por aí, Aldair. A Mônica Zoni traz uma situação dura aqui, viu? Estou desistindo do meu filho que me agride e me desrespeita. Ele tem 21 anos e age como se eu o tivesse maltratado a vida inteira. Estou errada? Me sinto muito triste. Olha, Mônica, eu não tenho elementos aqui para fazer qualquer tipo de análise minimamente responsável sobre esse atrito do seu filho com você. Eu não tenho realmente informações ou competência técnica para resolver isso. O que eu sugiro com muito respeito é que você procure ajuda psicológica. Ainda que você diga, mas quem está com problema é meu filho. Eu sugiro que você procure ajuda, procure orientação, veja que tipo de aconselhamento, que tipo de suporte um psicólogo de preferência possa lhe dar nesse momento difícil em que um adulto, seu filho é adulto, você ser agredida, eu não sei se a agressão é física ou só psicológica, ficou em aberto isso, de qualquer maneira é uma agressão e é doloroso. Então, procure ajuda. Não acho que prosseguir nessa rota sem procurar ajuda seja uma boa ideia. É a minha opinião. Ok? Jogaib Fábio Jogaib. André, 3 anos de pandemia, agora sob a variante. 3 anos de pandemia, sob a variante Ômicron, além da Ômicron, estamos esgotados, deixe-nos uma mensagem. Ô, Fábio, vamos lá. Todos estamos prontos para lidar com essa situação. Essa situação é plenamente compatível com nossa capacidade de suporte. A gente menospreza a nossa capacidade de suporte, mas ela é enorme. Ah, André, mas eu estou cansado. Verdade, eu também estou.
Ah, André, mas de vez em quando eu fico estressado. Eu entendo isso, também fico. Mas eu estou falando da capacidade de suporte. Eu vou comparar muito rapidamente com outro período histórico, dentre vários outros. Imagina ser jovem no início do século passado, na Europa. Quem experimentou ser jovem, quem reencarnou na Europa no início do século passado, pegou, anota aí, gripe espanhola, pandemia, Primeira Guerra Mundial, fratricida, campo de batalha, sangrento. Segunda Guerra Mundial, já com tecnologia bélica para explodir, inclusive com bomba atômica, poder de destruição muito maior. Isso aqui é uma geração. Se você voltar no tempo, você vai ver outras gerações que, com todo respeito, comeram pão que o diabo amassou, mas passaram por isso. Então não tenhamos a pretensão de eleger a nossa geração como a mais sofrida. Ou 3 anos de pandemia, eu estou cansado. Ok, mas a gente precisa entender que é o que temos para hoje. A pandemia está aí, vamos enfrentá-la. Em vez da gente ficar dizendo, ai, como eu queria que não tivesse pandemia, você pode ficar nostálgico, dizendo como eu era feliz antes e não sabia. Bom, eu acho que pandemia é um convite a várias mudanças que nós precisamos operar nas nossas vidas pessoais e coletivamente. Eu não acho que nós éramos plenamente felizes antes da pandemia. Eu acho que nós estamos sendo sacolejados no nosso modo de vida, no conceito de existência, na necessidade da gente se preocupar uns com os outros. Que pandemia se vence quando coletivamente respondemos a ela. Nesse quesito, o Brasil fracassou miseravelmente com negacionismo no poder e irradiado por setores da sociedade. Então temos aqui um aprendizado duro. A pandemia nos força a olharmos no espelho. A pandemia agravou a desigualdade, a pandemia agravou cenários de crise humanitária. Então a pandemia é desafiadora. Em vez da gente ficar olhando só para o nosso umbigo, dizendo como eu estou cansado, como eu estou triste, vamos olhar para frente, vamos dizer, quem é que está precisando de ajuda mais do que eu aí? Como é que eu posso transformar limão em limonada, me posicionando nesse momento de crise com altivez, disposição, para dar o meu melhor em relação a quem sofre mais do que eu? Esse, para mim, é o mantra da pandemia. Eu não vou ficar chorando leite derramado, dizendo, ai, mas não vai ter carnaval, ai, mas eu não posso andar sem máscara, ah, mas vou ter que ficar tomando vacina. Pelo amor de Deus, graças a Deus existe vacina, graças a Deus existe máscara, graças a Deus não existiu na pandemia anterior a possibilidade de uma comunicação virtual como essa que nós estamos fazendo aqui e que permitem um certo desestresse, quando você consegue acessar conteúdos que o distraem. Pelo menos isso. Então o posicionamento da gente, se tiver 4, 5 anos de pandemia, isso não vai acontecer. E Deus queira que não aconteça. Temos resiliência para isso. A humanidade tem resiliência. Agora a gente precisa cair na real. Ou a gente se une para enfrentar a pandemia, ou ela se tornará um pesadelo mais duradouro. Eu não desejo isso. Não desejo isso. Pandemia se vence coletivamente. Essa história de dizer, meu direito não me vacinar, prejudicando os outros. Seu corpo se transforma num laboratório de variantes. Quanto maior o número de pessoas não vacinadas, maior a probabilidade de novas variantes com mais competência de contágio e, eventualmente, de gerar internações e mortalidade, aparece por aí. É o que eu penso. A Vânia Fiuza faz uma pergunta, ela é lá de Niterói. André, como lidar com companheiros da reunião mediúnica que a todo momento se manifestam negacionistas quanto à vacina e outras práticas de prevenção? Bom, vamos lá. Fora do ambiente espírita, cada um que faça o que acha que deve. Agora, dentro do ambiente espírita, dentro de uma instituição, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado
para não desrespeitar a memória de Allan Kardec, que pertenceu a várias sociedades científicas e fez da ciência o pilar, a base, que afere credibilidade à doutrina dos espíritos. Quem se diz espírita e é negacionista comete uma contradição irremediável. Irremediável. Não é possível caber numa mesma frase espírita negacionista. Não é possível. Uma coisa é incompatível com a outra, do meu ponto de vista. Entendeu? Vânia, fora do centro, cada um faça da sua vida o que bem entender. Dentro do centro, manter a vibração, eu diria, a mais leve e, eu diria, aberta para boas influências espirituais. Onde há essa polêmica, esse atrito, por razões banais, como tentar sustentar a tese de que a vacina não faz sentido, que é uma aberração completa, você pode dizer, escuta, vamos deixar essa conversa para fora, porque aqui a gente tem trabalho para fazer. Opa! A Cristiane Bari diz assim, estou tentando me tornar vegetariana e ter ações para cooperar com o meio ambiente. Você pode me indicar leituras nesse sentido? Nossa! O que não falta é livro, né, Cristiane? Vários autores interessantíssimos, né? Eu posso preparar um índex para você aqui, se você quiser mandar para o Anderson o seu endereço, seu e-mail, eu posso preparar. Agora, não é muito difícil você encontrar literatura farta que abre caminhos para a gente entender uma dimensão transdisciplinar, sistêmica, ampla da questão ambiental, né? A questão ambiental, ela perpassa diferentes temas como lixo, água, energia, biodiversidade, consumo, planejamento urbano. Você tem um universo, é um universo monumental. Simone Talon pergunta se as colônias espirituais podem ser consideradas um umbral melhorado. Eu não gostei muito dessa comparação, não. As colônias espirituais são lugares onde a gente entende que há comando, controle, proteção, segurança, vibração compatível com o nosso momento espiritual e um tratamento que, bem sucedido, resultará num upgrade, né? Numa possibilidade da gente ascender em direção a outras experiências. Umbral melhorado não faz sentido para mim. Arine Varola de Guarulhos pergunta o que eu acho da doutrina do Santo Daime dentro do Espiritismo. Eu não vou comparar Santo Daime com o Espiritismo. O Espiritismo é uma filosofia espiritualista com seus princípios e seu entendimento da vida e do universo. Eu li um livro, muitos anos atrás, de um jornalista chamado Alex Polari, que é ligado ao Daime. E respeito essa comunidade dentro daquilo que ela entende que seja um caminho de iluminação. Portanto, eu não vou misturar espiritismo com o Santo Daime. Eu vou dizer, o pessoal do Daime tem uma filosofia de vida, o entendimento de que o chá que eles produzem a partir da mistura lá do cipó, né? Tem uma receitinha de uma beberagem que permite o que eles chamam de miração. A miração seria o descortinar do inconsciente, e isso pode determinar uma experiência boa ou uma experiência ruim. Graziela Marquezine, de BH. André, minha mãe não entende porque os negacionistas não podem ter liberdade de expressão. Explica para ela. Estamos te vendo de BH. Olha, Graziela, vamos lá. A liberdade da gente não é infinita.
ela vai até o direito dos outros terem a sua própria experiência de liberdade. Começa por aí. A liberdade de expressão não é absoluta. Na área do direito, a nossa liberdade ela tem um alcance que vai até o direito do outro também existir e se posicionar. Começa por aí. A liberdade de expressão não é absoluta. E eu não posso, em nome da liberdade de expressão, caluniar, ofender ou propiciar através de uma informação caluniosa, uma informação inverídica, fake news, instabilidade, por exemplo, no combate à pandemia. Isso poderia ser considerado crime contra a saúde pública. Percebe? Então, a gente vê negacionistas usando a retórica da liberdade de expressão para legitimar a reverberação de fake news. Eu tenho o direito de falar as maiores bobagens, ofender qualquer pessoa, inventar mentiras, porque eu tenho liberdade de expressão. Não. Quando você usa a liberdade de expressão para expressar aquilo que oferece risco, aquilo que propicia instabilidade institucional, aquilo que afronta direitos, essa liberdade de expressão ela não está livre de sanções ou penalidades. Você fez mau uso da liberdade de expressão. Percebe? Essa história de eu digo o que eu quiser, a hora que eu quiser, ninguém tem nada a ver com isso. Dependendo da forma como você dá publicidade às suas ideias, você terá que arcar com as consequências disso. Esse é o ponto. Liberdade de expressão não pode ser álibi, ou não pode ser o veículo para propagar mentiras que geram prejuízos a outros, à coletividade, ou, no caso, ao combate à pandemia. Você espalhar fake news dizendo que vacina causa isso, aquilo outro, que seu filho corre risco, isso é crime. Isso é crime. O Estado brasileiro comprou vacina com nosso dinheiro. A Anvisa, que é sustentada por nós, fez todas as análises e constatou segurança, constatou qualidade e constatou eficácia. Aí você fica irresponsavelmente espalhando fake news sobre a vacina e nada te acontece, porque você tem liberdade de expressão? Não faz sentido. Com todo respeito, tudo na vida tem limite, até a liberdade de expressão. Em países onde a democracia é considerada plena, como a Alemanha e Estados Unidos, liberdade de expressão tem limite. Até certo ponto você vai, dali para frente é considerado um problema. Meus amigos, agradeço a participação de todos. Amanhã não tem Papo das 9. Domingo teremos o Papo das 9 especial, 9 da manhã. Desejo a todos força, coragem e fé, que tudo dê certo e que vocês estejam serenos e tranquilos para tocar a vida da melhor maneira possível. Serenidade, equilíbrio e temperança. Vai dar certo. Isso também passa. Valeu.